Boa tarde, irmãos. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração. Instruções dos Espíritos. Deixai vir a mim as criancinhas. Disse Cristo: deixai vir a mim as criancinhas, profundas em sua simplicidade. Essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, em que o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava assim a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens fossem a ele com a confiança desses seres pequeninos e de passos vacilantes, cujo apelo conquistaria para si o coração das mulheres que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que tocou para o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que por sua vez atraíra para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está empenhada, já não se trata de crer instintivamente e nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente, que se lhe revela na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados tempos em que, explicados os erros que transformarão em verdades, ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita se expande no horizonte e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. Deixai que venha a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Deixai que venha a mim a todos os que são tímidos e débeis, que necessitam de amparo e consolação. Deixai que venha a mim os ignorantes, que para eu os esclareça. Deixai que venha a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida. E lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor e a caridade. Se possuis esse fogo divino, o que poderias temer? Direis a todos os instantes de nossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porque é para meu bem, eu sei, que a tua mão se abate sobre mim. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua frágil criatura, dar-lhe o coração as alegrias puras, bendito seja ele. Mas faze que o amor divino não adormeça em sua alma, e que incessantemente faça subir até a teus pés a voz do reconhecimento. Se tendes amor, possui tudo o que pode desejar na terra. Possuis a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e perseguem poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar. Devereis apagar-se incessantemente da vossa alma
possa conquistar a sua pureza. Servireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que voeja nos ares e já não se lembra da terra. Subireis continuamente, subireis sempre, até que a vossa alma inebriada possa saciar-se do seu elemento da vida no seio do Senhor. O Espírito protetor, Cordeus 1161. Então, analisando aqui esses ensinamentos das instruções dos Espíritos, bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Apresentam-lhe então algumas crianças a fim de que elas o tocassem. E como seus discípulos afastassem com essas palavras ásperas, os queria apresentar, Jesus, vendo isso, os amou-se. E lhe disse: deixai vir a mim as criancinhas e não a impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes se assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Marcos 10, 13 e 16. Então, o que Jesus está querendo dizer para a gente com essa passagem? A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Então, para que nós sabemos que somos espíritos milenares, mas quando você vê aquela criancinha no berço que chegou até nós, a gente se encanta. A gente não sabe o que fazer. É uma melícia, é uma ternura, mas você olha para aquela criança e você vê a pureza. Mas nós sabemos que ali é um espírito milenar, que nós somos comprometidos com aquela criança que está ali, que chegou no nosso lar. Então Jesus aqui faz essa comparação, porque quando a criança nasce, você vê só pureza. Isso aqui tem um coração puro, mas nós sabemos que não é assim. Então, qual o significado? Deixar vir a mim as criancinhas. O espírito que renasce no corpo carnal tem por meta aprimorar-se, estando para tanto com os pais e os outros adultos a incumbência de conduzi-lo, orientá-lo da vida para a vida, instruí-lo para superar a ignorância, de libertá-lo das trevas, para arremessá-lo à luz de Deus. E tudo isso é o que se chama educação. Então, quando aquele espírito, aquela criancinha linda e maravilhosa chega até nós que somos responsáveis por essas crianças que chegaram, temos a obrigação de orientá-los, de instruí-los, de levar para ele, sabendo que é um espírito milenar tanto quanto nós, né? Com as suas dificuldades e que traz a sua bagagem e a sua experiência de vidas anteriores. Então cabe a nós, na educação dessa criança, a gente orientar, instruir e levar ele para o caminho de luz, para o caminho do progresso, a qual ele veio com essa finalidade, como todos nós, de progredir sempre. Aqui verificamos esse ser que encantamos totalmente dependente dos seus responsáveis, que muito amamos, mas lembramos que esse espírito é milenar tanto quanto nós, com o objetivo de aperfeiçoar-se. No livro Consolador, na questão 175, ele fala do Instituto da Família. Por que ele fala desse Instituto da Família? Por causa do espírito que veio nesta família e que nós somos responsáveis. Todos nós aqui passamos, né? Fomos bebê, chegamos numa família e fomos bebê e recebemos as nossas orientações dos nossos pais. Então ele fala bem assim: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra. Então são compromissos que nós, na constituição de família, de constituição responsáveis por esses espíritos que estão junto de nós, o combinado lá em cima,
e ajudar aqueles que caíram aí na estrada, mas que nós possamos levantar. Então a resposta é: o colégio familiar tem suas origens sagradas nas esferas espirituais. Em seus laços reúne-se todos aqueles que se comprometeram no além, a desenvolver na terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Prepondera o instinto divino, os elos do amor, fundido na experiência de outras eras. Então, nossos compromissos que a gente fizemos com esses espíritos em outras existências e que retorna também novamente para os nossos lares. Todavia, aí ocorre igualmente ódio, as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundir em solidariedade fraternal com vista no futuro, para ambos, esse compromisso. São nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas, na mesma estrada de evolução redentora, que se ouvido as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas, santificantes, purificadas afeições acima dos laços consanguíneos. O sagrado instituto da família se perpetua no infinito através dos laços imperecíveis do Espírito. Então, deixai vir a mim as criancinhas, que têm puro coração. Na questão 352, o livro do Espírito, ele fala: ao nascer, o Espírito recobre imediatamente a plenitude das suas faculdades. Quando você olha aquele bebê lá no berço, a gente não sabe o que ele fez para nós, e nós não sabemos o que fizemos para ele devido ao que é o passado, o esquecimento do passado. Então a resposta é não. Ela se desenvolve gradativamente com os órgãos, para ele é uma nova existência, deve aprender-se a servir-se de seus instrumentos. As ideias vêm pouco a pouco como uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava anteriormente. Então o Espírito, quando nós nascemos, Deus nos concede o esquecimento, porque a gente não sabe quando nós chegamos numa família o que nós fizemos. De repente a gente foi no Espírito e fomos abortados várias vezes para a gente não trazer aquele ódio, aquela revolta. Então Deus nos concede a oportunidade novamente naquele lar junto com aquelas pessoas, para ambas as famílias, ambos os espíritos. E também a gente não sabe se a gente desencaminhou alguém, a gente não sabe se a gente furtou, Então, Deus nos dá essa bênção do esquecimento. Quando você olha essa criancinha tão maravilhosa no berço, que Deus envia como oportunidade para nós, sabermos que somos todos almas comprometidas, que ninguém vem por acaso, que ninguém está ali por acaso, que somos ainda espíritos comprometidos, almas ainda necessitadas de uns para com os outros, como fala aqui da fraternidade, da solidariedade, da caridade, da afeição e do amor, que é necessário para esse acolhimento, para que o espírito possa progredir. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente uma criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam adormecidos, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de se lhe multiplicar a natureza, de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. No sentido, é de essencial relevância a lição do exemplo. Nesse sentido, por quê? Porque a criança ali, aquela criança do 0 até os 7 anos, ele é uma argila que você pode ir moldando. Eles estão mais receptivos, para as mudanças, para as regras que serão estabelecidas por aquela família.
Nesse sentido, é essencial a relevância da lição do exemplo, a par da assistência constante de que necessita o caráter de formação, argila plástica que deve ser moldada. Porque as observações dos pais na conduta e no comportamento das crianças na fase da primeira infância, o espírito está aberto para receber e assimilar os exemplos, as regras estabelecidas, porque a debilidade física permite que isso aconteça. Torna os espíritos previsíveis desde pequena, a criança já manifesta os instintos bons ou ruins. Então, por isso, a observação dos pais para estar atento a esse espírito que está ali naquela família. Quais são? Ele vai se desenvolvendo, como ele coloca aqui na questão 352. Ele vai se desenvolvendo com os órgãos dele, mas os instintos vão aparecendo, ou bons ou ruins. Então, os exemplos e os pais estarem atentos a essa criança, porque um dia, futuramente, aliás, eles irão passar para a pré-adolescência, para a adolescência e para a fase adulta. E isso tem que ser contido, esses malpendores, é lá nessa faixa entre 0 e 7 anos, que o espírito não está completamente configurado no corpo, né? Então você trabalha bem ainda essa criatura. Cabe à educação familiar a orientação e a formação do caráter desses espíritos impregnados de valores morais, que consiste na arte de formar um conjunto de hábitos adquiridos. Então, a nossa responsabilidade, enquanto essas crianças estão sobre a nossa tutela, sobre a bênção e a proteção, né? Por isso devemos sempre fazer, pelo menos uma vez na semana, o Evangelho no lar, colocar aquela criança. Quando você tem a criança muito pequenininha, o conveniente é não fazer assim meia hora, não. É no máximo 15 minutos, porque eles não têm muita paciência de ficar sentadinho ali. Mas colocar o copinho de água para cada um e ali trabalhando já aquela criança dentro do Evangelho, dentro dos ensinamentos de Jesus, porque o Evangelho é a conduta moral para todos nós, né? E isso vai despertando o espírito. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Assim como todos nós trazemos a nossa bagagem espiritual, a criança também ali traz essa bagagem, né? Traz a sua experiência. Ela não recorda de imediato, mas à medida que vai crescendo, ela vai mostrando o que é. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo de verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente. Porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência, a imagem da candura, que nós amamos tanto, né? Daí, por não dizer de Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se assemelham a elas. Esse assemelho aqui deve estar bem assim, destacado. Por quê? Porque na adolescência o Espírito vai mostrar exatamente quem ele é. É na adolescência que ele mostra o seu caráter. Porque ele já traz todas as suas tendências. Por isso é necessária a correção do 0 a 7 anos. De onde provém a mudança que se opera no caráter do indivíduo a certa idade, e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Não, né? É o espírito que retoma a sua natureza. Ele vai mostrar que ele é. Eu sou Sônia Abadia e sou esse espírito aqui. Então eu vou mostrar quem eu sou, né? Porque aí ele já completou aquela fase da argila, né? E o Espírito vai mostrar exatamente quem ele é. É o Espírito que retoma a sua natureza e se mostra como ele era e como ele é agora nessa encarnação.
Não conheceis o segredo que esconde as crianças em sua inocência. Não sabeis o que são, o que foram e o que serão. Todavia, amais e aqueles bem. Quem que não ama aquele nenenzinho que está lá no berço? E quando começa a andar? E quando começa a querer enrolar a língua para falar? A gente adora, né? A gente olha, a gente fala, mas como a gente ama essa criatura. Eu não tenho neto, mas quem já tem neto aí sabe que ama melhor que filho, né? E quereis bem como se fosse uma parte de vós mesmos, a tal ponto que o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o maior amor que um ser pode ter um pelo outro. As crianças são os seres que Deus manda novas existências para que não lhes possa imputar excessiva severidade. Dar-lhes todos o aspecto da inocência. Então, é isso que Jesus coloca para nós, deixar vir a minhas criancinhas, que se assemelhem, né? Porque ali a criancinha realmente tem o coração puro. Nós aí, quando almejamos já a idade adulta, que nós mostramos quem realmente somos, né? Nosso coração já não é puro. É um trabalho cotidiano, né? Porque o Espiritismo coloca, né? A mudança não está. A gente quer que o mundo muda. Não, a mudança está dentro de nós, em cada um de nós, né? A gente deixar os nossos vícios, né? Por exemplo, se você gosta de uma determinada conversa, você já fala assim, essa conversa já não me agrada mais, fazer a mudança, né? Então, assim, a transformação é de cada um, né? Não é do mundo, vai ser das pessoas. Para enfrentar a violência, o desrespeito, o conflito e a ignorância, o egoísmo e a paixão desenfreada, enfim, os males sociais modernos que conhecemos, somente a educação moral pode trabalhar o espírito reencarnado. Então, ali é um trabalho árduo mesmo da família, da educação familiar, né? Estarem todos juntos para fechar esse contexto, né? É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça a sua nova existência tudo aquilo que possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o seu passado, renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. O próprio texto, como fala no Evangelho, Jesus queria que os homens fossem a ele com a confiança desses seres pequeninos de passo vacilante, cujo apelo conquistaria para si o coração das mulheres, que são todas mães, submetidas assim as almas à sua eterna e misteriosa autoridade. Que Jesus quer que a gente tenha esse coração puro, que nós trabalhemos em nós a nossa moralidade, que trabalhemos em nós a afeição, que trabalhemos em cada um de nós os desvios e os erros que nós já cometemos em vida passada, mas que hoje a gente possa fazer um novo caminhar, né? Fazermos a diferença, né? Nenhum filho nosso vai mudar o mundo, mas ele pode fazer a diferença no mundo, assim como nós também fazemos a diferença. O Espiritismo vem acelerar o progresso moral, desvendando a humanidade e seus destinos. Vai conduzir à transformação moral ativa. Esse progresso conduzirá a humanidade à transformação para o alargamento das ideias no sentido espiritual e pela prática inteligente e raciocinada das leis morais ensinadas por Jesus. Conclusão. O Espiritismo, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência. O Espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência. Assim, Jesus está com a verdade quando, sem embargo, da autoridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Ser como criança é o requisito para ter intimidade com Deus.
a principal característica da criança que Jesus se refere é a humildade, a espontaneidade, a alegria e a confiança que devemos ter buscando o auxílio no Pai, misericordioso, demonstrando nosso amor e nos momentos difíceis na entrega da fé e da oração. Pois sempre seremos auxiliados quando os nossos sentimentos forem sinceros, adequados às nossas necessidades, às provas para o progresso moral e espiritual de cada um de nós, porque nós nunca estamos sozinhos. Sempre esses espíritos amigos, quando nós nos sentimos em dificuldade, se tivermos a fé e a oração como roteiro, né, nós sempre seremos auxiliados, mas temos que estar puro de coração, porque também na oração ele fala: ide reconciliar com seus vizinhos, com o seu inimigo, e aí vem fazer a tua oferenda. Então, mesmo assim, quando nós formos orar, nosso coração tem que estar puro. A minha bibliografia foi o Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador, o Livro dos Espíritos, a Apostila do Grupo de Paz da Fé, o IPEAC e o Pão de Água. Espero que isso seja de reflexão para todos nós, que somos ainda espíritos imperfeitos. Eu estou aqui falando, mas eu sou imperfeita e muito. Tem muita coisa para mudar aqui, para ter um coração puro. Então, mas que isso aqui seja reflexão para todos nós que já chegamos na casa espírita, graças a Deus.